Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Neste canal compartilho com você vivências adquiridas ao longo desse 1 ano e meio no qual vou enfrentando o endividamento. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o alinhamento da consciência e o poder do ambiente no qual estamos inseridos. Quem anda com você ou impulsiona o seu propósito ou drena a sua disciplina. O ambiente nunca é neutro, pessoal. Tenham isso em mente. Hoje nós precisamos conversar, uma conversa sincera, sobre algo que ninguém costuma conversar, ninguém costuma trazer à luz para esse assunto quando se fala em reorganização pessoal, reorganização financeira. O impacto do nosso círculo íntimo é muito grande na nossa jornada. Então, muitas vezes a gente acredita que para se proteger financeiramente basta fechar a carteira. A gente pensa o seguinte: não tem problema andar com cicrano, fulano ou beltrano, porque eu não gasto nada quando estou com essa pessoa. Mas na verdade é que o impacto de uma convivência com alguém de mentalidade desalinhada realmente é imediato, muito imediato no nosso saldo bancário. E ele é sutil, viu? É silencioso, perigoso e ataca exatamente os nossos pilares mais valiosos: a nossa disciplina, a nossa produtividade e também o nosso foco. Então, gente, o custo invisível desse desalinhamento é imenso e muito perigoso. Nós precisamos estar atentos a isso. O dinheiro não é apenas uma cédula ou um número na tela do seu celular. Dinheiro é energia, é tempo de vida e é o fruto da nossa consciência, viu? Quando você decide mudar a sua história, adquirir maturidade financeira e viver, sabe, viver com propósito, você muda a sua visão de mundo. Você já notou isso? Aconteceu isso comigo, nesse 1 ano e meio de luta, de batalha, de jornada aqui com o endividamento. Então, se o seu ciclo mais próximo costuma continuar, né? Continua preso ali a ciclos de imediatismo, de descontrole financeiro, de vitimismo ou falta de compromisso com o futuro, existe um choque inevitável, ok? Então, mesmo que você não gaste um centavo quando está com essas pessoas, mas não tem como você não ser absorvido por essa prática deles. Você paga uma conta altíssima em outros aspectos, entende? Mesmo que não seja imediatamente uma conta financeira, mas que acaba se tornando financeira. Então, a erosão da disciplina, acontece isso. A disciplina exige esforço constante. Quando você está ao lado de pessoas que relativiza o foco e vivem sem limites, a sua mente começa a flexibilizar, sabia? Você pensa, só hoje não tem problema. Ou de repente você pensa assim, amanhã eu compenso isso. Aos poucos, o comportamento de quem assume, aos poucos, o pensamento de quem assumiu com você vai mesmo enfraquecendo você, entende? Então essa pessoa ela vai sem querer, e não é por mal, muitas vezes não é por mal, essa pessoa não é uma pessoa mau caráter, entende? Ela só tem aquele jeito dela mesmo. Então essa erosão da sua disciplina vai acontecendo porque essa pessoa ela tem a postura dela, tem a concepção de mundo, de dinheiro dela, e ela vai vivendo. E você ali estando ao lado dela, agindo como ela age, você acaba sendo afetado. Não há como acontecer diferente, né? Então, aos poucos, o compromisso que você assumiu com você mesma vai se enfraquecendo, infelizmente. E aí acontece a perda da produtividade, né? Você convive com visões de mundos desconectadas da sua visão. E isso drena a sua energia mental, ok? Você gasta força tentando se explicar. Isso acontece muito. Por que que eu não vou fazer determinado gasto? Por que que eu não vou
escolher determinada situação ou objeto? Por que eu não vou adquirir determinadas coisas? Ter que ficar se explicando, sabe? Ou por que escolheu isso e não aquilo? Então, isso vai tirando realmente a sua energia, né? Você ficar tendo que justificar as suas escolhas ou simplesmente resistindo passivamente à vibração de desordem do outro. Nossa, isso, gente, é muito triste, muito complicado, porque você vê aquela pessoa totalmente desregulada, gastando demais, gastando indiscriminadamente, e você tá ali, ao lado dela, vendo aquilo. Isso é brutalmente violento para você. Entende? Você tem que ter essa consciência em primeiro lugar, para depois construir dentro de si uma força capaz de te afastar dessa pessoa, ok? É difícil, é duro, né? É duro, mas quando a gente tá no mesmo nível de consciência, a gente não sofre. E aí, uma vez que a gente vem para outro nível de consciência, se a gente fica aqui, mas volta e meia a gente fica descendo, tentando descer para cá, a gente está se violentando. Pode ter certeza. E, gente, com dinheiro não se brinca, viu? Com dinheiro não se brinca. Dinheiro cobra caro depois, se você faz essas bobagens. Então, o desafio do plano inicial é o seguinte: o seu plano ele exige clareza. Pessoas com consciência financeira e consciência de vida muito distantes da sua tendem a desacreditar do seu processo, ok? Ou diminuir as suas metas. Sem perceber, você vai diminuindo o seu ritmo se você continua perto de pessoas assim. Você vai diminuindo o seu ritmo para não ter atrito, entende? Ou você diminui a sua meta mesmo. Você fala, isso aqui pode ficar para depois, eu vou buscar algo menor, eu vou me esforçar um pouco menos. E, gente, é muito complicado. Sem perceber, você vai diminuindo o ritmo para não parecer desconectada daquela pessoa, daquele grupo, daquela situação, ok? Então, como se afastar com sabedoria, sem guerra, mas com firmeza desse tipo de situação? Afastar-se não significa nutrir raiva, entendeu? Não é nada disso, ter raiva da pessoa, do grupo, não é fazer escândalo, sabe? Cortar pontes e não é assim. Você precisa se afastar de um ciclo desalinhado. E para você fazer isso, você precisa de um ato de autopreservação. Você precisa ser maduro, precisa desse ato de maturidade, sabe? Então, primeiro você vai estabelecer limites invisíveis. Limites que você tem clareza de cada um deles, mas você não precisa estar espalhando para ninguém. Então, reduza o tempo de exposição, entende? A profundidade dos assuntos com essas pessoas. Nem todo mundo tem maturidade para ouvir sobre os seus planos ou sobre sua nova visão de mundo. Entende? E não é por mal, eu digo mais uma vez aqui. Às vezes são pessoas muito legais, mas que não tem alcance, entende? Da sua nova escolha, do seu propósito, do seu foco, do seu objetivo. Tem gente que não tem alcance e paciência. Sinto muito. Mas essas pessoas precisam ficar para trás. Então, entenda que cada um tem o seu tempo. A consciência do outro não se altera porque você mudou. Olha só como isso é poderoso você saber disso. A consciência do outro não se altera porque você mudou. Infelizmente isso não acontece. Se a evolução acontecesse para todo mundo no mesmo nível e todo mundo se elevasse, melhorasse, se conscientizasse de uma vez, o mundo seria outro. Não só o nosso país, mas o mundo inteiro seria outro. E aqui não é um lugar assim, né? Aqui é um lugar escola. A gente vive num mundo, né? Num plano escola, onde cada um tem as suas lições, cada um vai se elevando, se conscientizando a seu modo, as suas possibilidades,
a sua medida, e cada um tem o seu caminhar, entende? Então, escolha o seu ecossistema. Olha que potente isso também. Escolha o seu ecossistema, tá bom? Frequente ambientes que busquem conexões que exijam o seu melhor. Pessoas que protegem o próprio futuro inspiram você a proteger o seu também. Então, a ação prática para hoje é a seguinte: a sua ação prática para o dia de hoje exige coragem e honestidade intelectual, hein? Olha só que legal isso. Faça um diagnóstico do seu ambiente. Pegue um papel, liste de 3 a 5 pessoas com quem você mais convive ou conversa no seu dia a dia, tá bom? Avalie o impacto. Como que você vai fazer isso? Ao lado de cada nome, responda honestamente. Essa convivência fortalece o meu foco ou enfraquece a minha disciplina? Aniquile, gente. Não, aniquile o filtro do silêncio. Olha só, eu fico até cansada porque é difícil pra mim. Eu tô falando isso pra você aqui desse jeito, com desenvoltura, mas eu estou tentando fazer isso e eu estou vendo o quanto isso é difícil. O quanto isso é difícil. Inclusive, depois desse vídeo, terminando, postando, eu vou assisti-lo, porque eu me alimento desse material que eu produzo aqui para vocês. E espero que ele traga para você bastante consciência, força, aprendizado e também o equilíbrio necessário para que você possa buscar fazer essas modificações, essas alterações aí no seu comportamento, para que você avance mais. Então, aniquile o filtro do silêncio. Escolha hoje uma decisão importante sobre a sua vida ou sobre suas finanças. E não a compartilhe com quem tem uma consciência diferente da sua. Guarde essa energia para a execução do seu plano, ok? Então, as palavras de afirmação para hoje, as frases, né? Repita comigo e se lembre dessas frases ao final do dia de hoje. Mentalize em voz alta, assumindo o compromisso com a sua trajetória. Eu honro o meu processo e eu protejo a minha paz mental acima de qualquer expectativa alheia. O meu foco e a minha disciplina são inegociáveis. Escolho estar perto daqueles que constroem o futuro com disciplina, entende? Aqueles que constroem o futuro com assertividade, ok? E eu me liberto da necessidade de aprovação e assumo a responsabilidade absoluta pelo meu destino. Que este vídeo de hoje, gente, seja um divisor de águas na sua vida, na sua caminhada e na sua jornada. Sabe? Que todos vocês que me assistem possam, do fundo do coração, fazer esse filtro, ter essa consciência e se transformar. E dar a oportunidade da sua vida financeira se transformar também. Grave no seu coração e com a certeza de que quem protege o seu ambiente protege a sua história, ok? Por hoje é só, um grande beijo e até o próximo vídeo.